É justo dizer que acho que a minha lembrança mais antiga do teatro é o teatro que eu fazia com os meus primos, que eu fazia em casa. Eu acho que até eu poderia falar da primeira vez que eu fui precisamente, né, no teatro, enfim, enquanto prédio teatral, mas eu acho que como hoje em dia eu não gosto e não considero o prédio teatral como lugar do teatro, eu também não acho justo ter como lembrança essa primeira vez, né? Acho que para mim a primeira vez era essa magia, eu e meus primos, e era engraçado que a gente não fazia aquele teatro clássico que fazia e chamava a família toda, a gente fazia quase que esse teatro para nós mesmos. E uma coisa engraçada é que ele era de alguma maneira meio seriado, assim, a cada domingo a gente pegava do ponto que a gente tinha parado. E eu acho que a memória que eu tenho era dessa relação, assim, inclusive, que é uma coisa que talvez até reconheça hoje no meu trabalho, que não tinha muita importância quem estava ali fazendo, quem estava ali assistindo. Eu acho que era essa qualidade do encontro. Então eu lembro que durante a semana eu ficava pensando no que eu ia fazer para minha prima, para o meu primo, mas isso podia, às vezes, virava uma contracenação, enfim, ele era muito livre, que também é algo que eu gosto até hoje, assim. Né, acho que eu tenho essa relação com uma dramaturgia que eu brinco, que é uma dramaturgia airada, né? Uma dramaturgia aberta para o acaso, aberta para o acontecimento ali da hora. E tinha uma coisa também engraçada, que nós éramos todos cachorros. Cada um era um cachorro. E aí nós fomos como se fôssemos cachorros de uma família e a gente observava essa família e ao mesmo tempo a gente replicava o que essa família fazia entre nós, né? Então eu era uma espécie de filho, essa minha prima era a mãe, aí tinha um outro primo que na verdade ele não fazia o pai, ele fazia um amigo desse cachorro. Então eu não lembro dos nomes, eu acho que era Toquinho, talvez, eu não lembro. O nome exatamente do bicho eu não lembro. Depois, se eu fosse puxar essa memória do mais tradicional, eu vou lembrar de dois momentos, assim. Um primeiro momento, um teatro muito para a escola, assim. Eu lembro da gente ir daqueles teatros bem toscos, mesmo era dos Smurfs, com umas cabeças gigantes. E eu lembro que eu achei terrível aquilo, achei completamente sem noção. E isso, de alguma maneira, me afastou do teatro, talvez, durante um momento. E rapidamente eu fui para o audiovisual. Eu pedi uma câmera para o meu pai quando eu tinha 11 anos. E eu sempre gostei muito de registro. E eu ficava fazendo filmes ou documentando coisas. E eu fiquei bem afastado do teatro, assim, por muito tempo. E depois, por influência de uma amiga minha, que aos 16 anos passou no CPT do Antunes Filho, eu fui assistir com ela uma peça, mas que na verdade depois eu vinha saber que era uma peça ensaio do Antunes, que na época estava montando Drácula. E eu nunca vou esquecer isso, assim, que era o Antunes na plateia, fazendo caixões junto com o Serrone, e aí ele pegava as atrizes e jogava elas na parede, tinha todo um lance de respiração. Aquilo era muito maluco para mim, mas ao mesmo tempo era muito vivo. E acho que foi nesse momento que eu lembro desse encantamento, assim, de perceber algo completamente fora do que eu já tinha visto e ao mesmo tempo absolutamente real e potente. Eu lembro até hoje de uma atriz transando com uma TV fora do ar. Isso é uma imagem que não sai da minha cabeça, assim, já ter 15 anos. E essa imagem, essa loucura do diretor no meio da plateia, o cenógrafo,
E esse clima que parecia mais um ensaio do que uma peça foi o que me agradou. Do que algumas peças que eu tinha visto antes, onde estava tudo dando certo. Eu tenho esse problema, assim, tipo, eu não gosto que no teatro as coisas deem certo, assim, eu gosto do erro, eu gosto do inesperado, assim. Então acho que talvez seja por isso que essa imagem me marcou muito, assim. Eu tenho várias lembranças de teatro que tem a ver com isso. A vez que eu fui assistir pegou fogo, a vez que fui assistir e eu gostava do que dava de errado, assim, de alguma coisa saísse do normal, assim. E que era uma coisa que me irritava no cinema, que mesmo os erros eles iam ficar registrados, mas que eles seriam os mesmos para sempre, assim. E acho que uma coisa que me interessa no teatro até hoje, que é essa relação com o acaso, essa relação com o que está por vir, com a presença, né? E que pode transformar tudo. O meu primeiro encontro, até a minha formação é essa, é audiovisual, mas dentro da faculdade eu já caminhei para a ideia do documentário, mas também dentro do documentário eu já subvertia isso de uma maneira, misturando cenas documentais com cenas ficcionais e sem necessariamente deixar claro quais eram esses limites. E aí eu comecei a perceber, quando eu comecei a misturar essa ficção com o que poderia ser chamado de documentário, eu senti necessidade de ir fazer teatro para aprender a dirigir ator. E foi quando eu cheguei numa escola de teatro, por conta disso, com esse discurso inclusive. Eu fui me envolvendo nesse universo, eu fui percebendo a maravilha da produção teatral. Aquilo que a gente fazia, que nós fazíamos ali, aquilo podia ser feito em qualquer lugar, né, quando a gente quisesse, era só a gente querer. Diferente no audiovisual, que precisava de uma veiculação, de uma montagem, de várias etapas, assim. E aí a gente está falando de um tempo aí mais atrás, onde não tinha também todas essas facilidades que o audiovisual acho que ganhou, né? E aí eu fui muito que naturalmente, assim, me aproximando desse mundo. E quando eu fui ver, eu já tinha 24 anos, tinha estreado minha primeira peça, que é o Histeria. E a partir dela, as coisas foram se encaminhando, assim, né? Formei o Grupo 19, enfim, e aí as coisas foram se construindo a partir quase que dessa primeira montagem mesmo, que foi Histeria. Eu costumo fazer mais uma macrodramaturgia ou às vezes uma provocação para que essa dramaturgia nasça, mas geralmente os atores é que escrevem mesmo a partir desses estímulos, seja um estímulo de ensaio. Tem sempre uma base que é ficcional ou documental, né? Então a gente parte às vezes de um livro que conta, no caso de Histeria, né, que falava das mulheres internadas no Hospício Pedro II. Então lá tinham as fichas médicas dela, diários, trechos de cartas. Então esse material, que em pese é real, a gente acaba usando ele, manipulando ele dentro do processo criativo e transformando ele em dramaturgia, né? E aí com o tempo a gente foi dando o mesmo valor, tanto porque fosse uma fonte ficcional ou porque fosse uma fonte documental. E também com o tempo a gente começou a embaralhar isso e até provocar. Então, por exemplo, tem um momento no Histeria que as atrizes, as personagens, na verdade, declamam poemas. Então você tem desde um poema da Safo ao lado de uma ficha médica, mas que ali é declamada como poesia. E para a plateia, para quem está ali, isso está no mesmo lugar, né? E a gente vai brincando e transitando entre essas fontes e construindo, na verdade, a cena. A ideia ela só faz sentido se eu encontrar ela numa ação. A ideia ela só faz sentido se eu encontrar ela numa ação. Se você me der um dinheiro, tem R$1 milhão para você fazer uma peça agora, por exemplo. Eu não saberia o que dizer, eu não tenho ideias para fazer, né? Eu, na verdade, eu vou colocando o meu corpo em movimento, os meus desejos, as minhas angústias em atrito com as angústias e os desejos dos outros artistas envolvidos, sejam eles atores, iluminadores, diretores de arte. E é nessa fricção, é nesse contato que talvez a ideia da peça apareça, assim. Eu não fico pré-elaborando muito, não. Eu fico, na verdade, um pouco observando o mundo, percebendo as coisas que me atravessam, e aí eu foco um pouco naquele tema. E, obviamente, percebendo também os desejos dos meus parceiros
E aí a gente vai andando, a gente até costuma chamar esse momento de se embriagar, né? Eu fico me embriagando junto com eles. E aí vale tudo, vale pegar referências mil, assistir filmes, quadros, histórias reais, se permitir uma aventura real, né? Fazer uma viagem juntos, estabelecer um programa de atividades. E isso tudo vai tecendo um material, criando uma rede de sensações e de ações que acabam por gerar um espetáculo. Se tem uma coisa que sempre me atraiu no teatro foi a possibilidade do encontro, né? E acho que cada vez mais nós do teatro temos percebido que esse é o barato, né? É isso que de fato nos diferencia das outras artes, né? Estamos nós e a plateia ali, e eu particularmente nos meus trabalhos eu forço essa ideia, né? Estamos juntos aonde? E num espaço. Que espaço é esse? Esse espaço me ajuda a contar essa história, né? Então qual a diferença de fazer isso, né, numa casa do século XIX, fazer isso dentro do seu apartamento, fazer isso num armazém abandonado, fazer isso numa praça pública? Eu começo a trabalhar essa ideia do encontro desde o momento desta chegada, né? E depois isso vai sendo dilatado e pensado a partir dos outros momentos da peça, né? Então o tempo todo essa plateia de certa forma participa, né? As pessoas costumam dizer que minhas peças são interativas, mas às vezes entendem a interação mais no sentido o que a plateia fala, mas eu acho que o que a plateia fala ou responde durante a peça é o que menos importa. A interação, no caso aí que me interessa, é ela se perceber dentro de um jogo, entender que jogo é esse que ela está sendo convidada e conseguir, de certa forma, se colocar. Porque às vezes a gente tem um pouco essa questão como artista, né, de construir o belo, né, como se nós fôssemos capazes, né, de fazer essa construção. E eu cada vez mais gosto de construir isso com quem vai assistir e mais recentemente tenho construído muito com a cidade, com pessoas que nem sabem que estão construindo essa obra. Nesse sentido, acho que o Orgia é um ótimo exemplo disso, porque a gente faz numa praça pública, geralmente, num parque, e centenas de pessoas não sabem que naquele momento elas estão construindo e fazendo parte, né, de um espetáculo. Eu gosto do caos, assim, eu acho que eu moro em São Paulo, suporto morar lá um pouco por conta disso, assim, também. E acho que também tem um pouco a ver, talvez, até com o próprio país que a gente vive, assim, né? Essa questão da ordem, de alguma maneira, ela sempre borra, né? A gente sempre tenta colocar, enquadrar, né? Seja num modelo, numa forma, e ela sempre acaba vazando. Então, para mim, nunca tive nada no sentido trágico da coisa, e o que aconteceu de mais inesperado, para mim fazia parte. De certa forma, eu espero o acidente, assim. Por conta, talvez, muito da lei de fomento ao teatro em São Paulo, ou um pouco também pela qualidade das parcerias que eu, felizmente, consegui fazer ao longo da vida, todas as peças que eu fiz estão em cartaz, de certa forma, até hoje. Todas elas eu continuo revisitando. Então, desde Histeria, que eu já faço há quase 15 anos, Higiene, que eu faço há 10, e tantas outras que eu venho fazendo, eu nunca paro de fazer. Então isso não faz com que eu tenha uma preferência ou um saudosismo por uma ou por outra, assim. E exatamente por ela ser essa estrutura airada e aberta, quando tem alguma coisa que a gente percebe ali que já está ultrapassada, a gente realmente muda. Quando a gente acabou de fazer a Rufus agora, e a gente mudou o terceiro ato quase que inteiro, porque nós éramos outras pessoas naquele momento. E acho que isso que eu gosto muito no teatro, assim, tem essa possibilidade. Né? Eu acho que no cinema, nesse sentido, é mais angustiante, que você fica com aquilo ali registrado e gravado, tal como essa entrevista, que cada momento que eu falo, eu já fico tenso. Eu falo, meu Deus, isso vai ficar, né? Não vou poder mudar amanhã. Eu acho que eu faço parte de uma geração em São Paulo que se construiu a partir de uma lei chamada Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. Nós somos uma geração que paramos para pensar como que a nossa arte era feita para essa cidade, né? É claro que tem esse primeiro impulso, né? Tipo, né, fazer o teatro, levar aquela discussão, as pessoas irem assistir, essa relação mesmo com a cultura. Mas depois, por conta das escolhas dos espaços, eu fui entrando na cidade
e percebendo que essa entrada tinha outras camadas, né? Então, no caso do Grupo 19, nós ocupamos uma vila operária de 1917, a Vila Maria Zélia, e estamos lá já há 12 anos. A gente não diz que lá é a nossa sede, a gente diz que lá é a nossa questão, né? Porque é um espaço abandonado, existem os moradores, mas existem os prédios públicos que estavam abandonados há mais de 40, 50 anos, e nós ocupamos esses espaços e acabamos devolvendo esse sentido de público deles. E eu acho que aí começou uma relação muito profunda com a cidade, de perceber o que é um espaço público, o que é ter um espaço público, né? E que isso não se encerrava no dia da apresentação, né? Isso se esparramava pelos ensaios, a relação dos vizinhos com essa peça, com esse nosso estar ali. O fato de a gente fazer a peça, fazer com que quem fosse assistir a peça tivesse vontade de voltar nesse espaço para usufruir ele, seja para ler, seja para fotografar, seja para estar. E isso foi se dilatando. No caso, por exemplo, do Orgia, que é a peça que a gente está em cartaz aqui no FIAC, a gente faz num parque, né? Então você imagina se fazer uma peça de temática gay chamada Orgia num parque público. Então cada vez que você ia num órgão, pedia autorização para usar aquele lugar, as bases tremiam, né? Você faz a pergunta e a pessoa te responde não. E aí você pergunta por que não? E ela não vai saber te responder por que não. E aí você tem que começar a perguntar para ela o que é um espaço público, né? Para que serve, né? Ou de que maneira aquilo está sendo usado, né? E aí não são nem tantas certezas que eu tenho ou que ela tenha, mas isso gera esse atrito, gera essa reflexão, assim. Então, no Orgia lá em São Paulo, por conta do Parque Trianon, que a gente quis usar o espaço da administração, por exemplo, existia essa discussão. Não, mas o espaço da administração não é um espaço para o teatro. E eu alegava que era uma mansão, uma casa, né, uma das 3 mansões que tinham sobrado na Paulista, e que aquilo, se não estivesse sendo usado naquele horário, poderia estar sendo usado, sim, para a cultura, e que poderia também ser usado pelas pessoas de São Paulo, que aquele espaço era delas, e aí você vai nesse jogo o tempo todo, assim, questionando, né? Por que um parque fecha às 6 da tarde, né? Por que não? Por que aquele fecha, por que ele não fecha? Hoje em dia, por exemplo, eu sou conselheiro do Parque Trianon, eu fui entrando dentro da cidade, me encontrando também em outras faces, né? Não só como um diretor de teatro, mas me entendendo também como morador daquela cidade e querendo também que essa cidade tivesse, né, essa mesma qualidade do encontro, né? Acho que isso também é muito claro em São Paulo, que é um lugar onde tem muita gente e poucos encontros. Eu brinco que é uma cidade que tem mais esbarrão do que encontro. Então, como é que você estabelece lugares, não só no teatro, mas para que esse encontro aconteça, né? E isso tem muito a ver com o espaço também, tem muito a ver com a cidade e, em última instância, com política. Se o espaço tem essa força da concretude, o tempo é abstração pura. O grupo, né, que eu pertenço, chama Grupo 19 em romano, numa mensal século, porque já desde o primeiro trabalho nós tínhamos essa brincadeira com o tempo, né? Então as 3 primeiras peças se passam no século XIX, e aí o jogo é exatamente esse. A peça se passa no século XIX, porém nós tomamos e lidamos com a plateia que está, obviamente, nos dias atuais. Para além disso, existe esse outro tempo que qualquer obra teatral cria, que é o tempo próprio dela. Se o espaço, né, tem essa força da concretude, o tempo é abstração pura. Eu costumo dizer que o tempo é a emoção, né? Às vezes a gente brinca isso no teatro, assim, né? Eu fico aqui quanto tempo? Fico o tempo de uma emoção. Eu dirijo as peças não com um reloginho na mão, não com um cronômetro, mas vivendo também a partir desse encontro. Então, às vezes as pessoas perguntam quanto tempo demora o seu espetáculo? Depende da plateia. Pode demorar 1h30, pode demorar 1h20, né? Depende do que a gente gera ali, do que a gente constrói ali, né? E eu não estou falando que a gente fica falando mais texto ou menos tempo. É um tempo mesmo, às vezes, da escuta, né? Do pulsar, do estar ali junto, do respirar. Então, eu acho que o tempo, nesse sentido, ele é muito maestro na arte, assim, né? Ele é muito
determinante e ao mesmo tempo o imponderável da coisa. Eu não sei se as pessoas são atores na vida. Às vezes tem um pouco essa relação, né, de ligar o teatro à ideia da mentira, né, ou à ideia da representação. E eu gosto mais de pensar no teatro como um estado, né? Quando eu vou para o teatro, quando eu estou no teatro, eu tento me colocar naquele estado, né? E aí, para mim, eu não fico pensando se eu estou mentindo, se eu estou representando, ou se eu estou sendo eu mesmo. O que me interessa é estar no estado das coisas. E pensando nas pessoas na rua ou na gente na rua, parece que tudo é feito para a gente não estar em estado nenhum, né? Parece que tudo é feito para você estar de passagem, né? Se você está correndo de um lugar para o outro, assim, né? E é muito raro você conseguir estabelecer esse estado. Tem cidades que você chega e a cidade por si só tem um estado, tem uma atmosfera, ela te coloca num lugar. E isso é uma coisa que eu admiro demais, assim, quando uma cidade, pela sua cultura, pelo seu povo, conseguem te colocar num tempo, sabe? Ela te transforma, ela muda a sua pulsação, seja por um impacto arquitetônico, seja por um caos generalizado, seja por uma tranquilidade, por uma paisagem, enfim. Então eu busco muito mais estados do que lugares. Como eu sempre acabei fazendo teatro fora, né, dessa caixa preta, né, desse teatro, eu acabei sempre esbarrando com muita gente que não necessariamente estava acostumada ou habituada a ir ao teatro. E isso sempre me deu muita felicidade, assim. Então eu tenho uma dificuldade de responder assim, o público do teatro, né? Claro que de uma certa forma eu sei que talvez o público do teatro hoje, infelizmente, boa parte dele é um público que assiste teatro, que faz teatro ou que estuda teatro. Mas também acho que quando você começa a provocar esses limites, quebrar essas barreiras, você acaba encontrando e esbarrando com outras pessoas que às vezes não estavam mais acostumadas a ir ou não entendiam que faziam parte daquele encontro, né? Como se aquele encontro não lhes dissesse respeito. Eu sou um diretor que eu assisto todas as apresentações das minhas peças, né? Eu sempre estou presente, porque para mim esse é o momento, sabe? É esse encontro e é muito gostoso você ver esse público ali caminhando junto, construindo junto. Então, a sensação que eu tenho do meu ponto de vista é que eu sinto que as pessoas estão muito ávidas por esse tipo de encontro. É muito comum nos espetáculos que eu dirijo que as pessoas às vezes voltam 2, 3, 4 vezes, mas não para reassistir a peça, mas para ver alguém assistindo aquela peça. Eu adoro isso. A pessoa fala assim, eu vim assistir, não, eu vim trazer a minha mãe, eu vim trazer a minha esposa. Eu acho isso maravilhoso. E a pessoa senta e ela assiste a pessoa assistindo, né? Eu adoro isso porque eu faço isso. O barato do público é um pouco esse, assim. Agora, é claro que eu sei que eu vivo num momento, num mundo, como eu já disse antes, muito onde cada vez a gente tem menos o tempo para as coisas, onde a qualidade dos encontros ela é tão baixa que as pessoas não sentem desejo de encontrar, elas perderam essa dinâmica, né? A gente está num momento onde a escola está muito em crise, né? Até porque ela está repetida há séculos e não percebe que isso é um erro. Eu acho muito assustador quando eu pego assim, a escola da minha sobrinha e vejo ela tão parecida com a minha ainda, sabe? E que talvez vai parecer com a da minha mãe, com a da minha avó até. E as coisas não se percebem nessa transformação. O mundo está tão normatizado, são tantas regras, são tantas imposições, né? O capital é tão cruel com o que ele exige de nós e das respostas que temos que dar diariamente, que a gente precisa vazar, né? Porque senão a gente explode, a gente enlouquece, a gente pira. Estando aqui em Salvador, eu penso muito nesse imaginário que se construiu do carnaval, e eu fico muito pensando nessa ideia lá antiga do carnaval, né? No sentido da carne, né? Quando é que a gente volta a ser só carne? Quando é que a gente volta a ser só corpo? Quando é que a gente volta a ser só desejo? Não que a arte seja necessariamente intuitiva, não é isso, não. Mas tem alguma coisa que é da ordem do abstrato, ou do impulso, ou
ou da explosão que às vezes toda essa academia, todas essas regras abafa ou te dá a falsa sensação de que você está fazendo algo. Eu me incomodo às vezes com essa ideia da profissão do artista, porque parece que diz para os outros profissionais que eles não precisam da arte, né? Então acho que se ela deixasse de ser profissão, todo mundo tivesse que buscar na sua essa arte, né? Às vezes isso nos escapa, né? Às vezes a gente vai no dentista, no médico e fala, nossa, isso foi uma obra-prima, isso foi uma arte. E de fato é, né? Porque é aquela hora um pouco que a gente é um pouco Deus, assim, né? No sentido mais amplo da palavra.